E, gente, se caiu na rede é peixe, o que a gente precisa pensar? Que a gente tem que tomar cuidado com as legislações, né? A gente tem que pensar em ser um cidadão melhor e participativo nesse nosso grande estado. Então, para falar disto, já que já caímos na rede, né? Estamos aqui, eu quero trazer meu amigo, Dr. Marcelo Paiva de Medeiros, que é advogado por profissão, professor por paixão, além ainda de ser um grande defensor dos direitos sociais por convicção. Como ele se faz um apaixonado pela vida, né, ele buscou se tornar mestre em políticas públicas. Ele é sócio fundador de uma advocacia chamada Boutique. E se alguém quiser saber mais o porquê, tem tempo para isso depois. E já passou por diversos cargos políticos, então ele sabe muito bem do que vai falar. Marcelo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu só não posso contar que ele não joga bola legal, hein? Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Eu queria aqui saudar na pessoa do professor Caleb, nosso diretor hoje em exercício, do César, organizador aí do evento, a Prefeitura Municipal, importante parceira, né, em relação à execução do dia de hoje. Eu pedi uma autorização de 5 minutos antes de começar a contabilizar meu tempo, para poder fazer alguns agradecimentos em especial. E falar para vocês, acima de tudo, estou muito feliz de estar aqui. Não é muito fácil falar do tema que eu vou desenvolver hoje em 15 minutos. O César pediu provocações especiais e eu acho que a gente está aí no meio de pessoas muito especiais. O Instituto Federal realmente tem formado não só bons profissionais, mas como excelentes seres humanos, né, e entregue isso para a sociedade como um todo. Então, estou mais do que honrado de fazer parte desse dia, de poder tentar contribuir com vocês, com o conteúdo que eu preparei aí em especial para o dia de hoje. Como o César já falou, nós vamos ter um momento lá embaixo, né, para poder dialogar, debater, discutir. De todos que participaram aqui, talvez das ciências humanas seja mais a minha área em relação não só ao direito, mas principalmente à ciência política. Faz mais ou menos uns 12 anos, eu tive a chance, né, e o convite de participar de um projeto que foi de criação nossa aqui de Caraguatatuba, chamado Praticando Direito, Cidadania ao Alcance de Todos, e que tenta e tem a missão de levar conteúdo jurídico, de cidadania, aproximar o cidadão da Constituição Federal, fazer com que as pessoas se apaixonem, né, por esses termos que, às vezes, quando colocados dentro de uma sala de aula, elas não conseguem chegar e tocar de verdade aí o coração e a mente das pessoas. Então, a nossa ideia é que nós sejamos hoje aqui um pequeno vetor, né, que a gente possa trazer essa mensagem, essa provocação, para que vocês possam reproduzir no meio social de vocês, no meio acadêmico, nas escolas, nas igrejas, essa mensagem de que quem não governa é governado. A grande ideia que a gente tenta passar nessas falas iniciais, principalmente quando se vai tratar de ciência política, é de que ou o cidadão se apodera, nós tivemos aqui a fala do prefeito municipal, tem vários servidores municipais aqui, ou você aprende e entende e se contextualiza dentro do seu município, do seu estado, da sua nação, para poder exercer a sua prerrogativa e seu direito de também participar da formação das cidades, dos estados e da própria federação, ou então nós vamos ficar assistindo e a cada 2 ou a cada 4 anos nós vamos estar lá discutindo política, brigando em WhatsApp, brigando com família, enfim, disseminando fake news ou recebendo, ou então, enfim. Mas, de fato, o que a gente está fazendo para a construção do Estado que a gente imagina ser mais eficiente, com uma sociedade mais justa, igualitária, e tudo aquilo que a gente almeja e tem direito de receber. Então, nós também temos algumas obrigações e alguns deveres para cumprir. A partir de agora, pode contar o tempo, isso é só meu bom dia, porque eu só tenho 15 minutos, então a missão é árdua, e eu trouxe para vocês um compilado de uma disciplina que a gente leciona lá em cima, tanto na Faculdade Anhanguera como assistente da professora Maria Luquezzi, no quadro de Ciências Políticas da Universidade Federal do ABC. Então, assim, 15 minutos, espero conseguir, conto com a participação de vocês e vou estar lá embaixo depois para a gente poder dialogar, debater, enfim, e trocar essas ideias. O tema do nosso encontro hoje são os mecanismos para essa construção de um Estado mais eficiente e igualitário. Tá? A primeira provocação é a palavra política. Muitos de nós aqui têm um certo ranço, né,
quando a gente fala de política, principalmente quando está nesses períodos eleitorais em que a disseminação do ódio está muito grande e a gente tem algumas dificuldades para poder debater e falar sem criar certas circunstâncias até constrangedoras. Então, primeiro de tudo, vamos tentar sanar essa falsa percepção de que política é uma coisa ruim. Tá? Quando a gente pensa em política, se você olhar agora no Google e no dicionário, você vai ver que vai ter lá uma tradução, política é a arte de governar. Beleza, só que há 2.500 anos atrás, Platão já falava que política quer dizer grupos que pertencem à polis, politikos, grupos que pertencem à cidade. Se eu pertenço à cidade, eu tenho que exercer o meu pertencimento. E para isso eu preciso conhecer. Se eu não conhecer, vai ficar difícil. Ô César, como é que passa aqui? Só para... É para o lado? Se eu não conhecer a estrutura exatamente daquilo que eu vou trabalhar, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum em relação a essa intenção. Ô César, eu percebi que a apresentação que você colocou ali não é a compilada. Então eu vou falando, se você encontrar, são os 24 slides, tá? Daquele material. Tá. Mais para frente, se o César encontrar qual é a apresentação ali, eu queria só mostrar para vocês alguns dados em relação à construção da concepção que a gente entende como Estado hoje. Eu separei a fala em 3 eixos. O primeiro eixo, para passar para vocês, é o que a gente entende como pacto federativo. Pacto federativo, ou seja, aquela repartição de recursos públicos, para onde vai e o que eu faço com ele. O segundo eixo da provocação seria uma ligação exata de que tipo de Estado é o Brasil. É um estado de bem-estar social? O que significa ser um estado de bem-estar social? Que tipo de políticas públicas esse Estado se propõe a fazer para nós, cidadãos, e para aqueles objetivos fundamentais contidos na Constituição Federal. E em terceiro grande eixo é, de fato, que tipo de mecanismo eu tenho, eu, cidadão, eu, Marcelo, vocês aqui que estão sentados hoje no IFE Experience, que tipo de mecanismo o direito me dá para que eu possa exercer, então, essa cidadania, esse pertencimento e, de fato, possa contribuir, fiscalizar e garantir que o município, o Estado e a União me entregue as suas políticas públicas e tudo aquilo que eles se colocaram constitucionalmente obrigados a fazer por nós. Então, 3 grandes eixos. Pacto federativo, importantíssimo entender. Segundo, qual é o papel do bem-estar social e se é que o Brasil é realmente um estado de bem-estar social. E terceiro, quais são os mecanismos que eu tenho à minha disposição para poder fazer valer e exercer esse direito. Começando a falar do Pacto Federativo. Nós somos 5.570 municípios, todos eles espalhados numa unidade de federação. O Brasil, ele é uma república federativa que adota o sistema presidencialismo com um regime democrático. Se eu falo que eu tenho um regime democrático dentro de uma federação, todos os municípios têm que ter voz. Como é que a gente faz isso? Nós estamos passando pelo momento agora, elegendo os nossos representantes para compor as câmaras, sejam as assembleias legislativas do Estado ou as câmaras federais e o Senado Federal. Tá, o voto. O voto talvez seja a arma, o mecanismo, a ferramenta mais conhecida e de maior importância em relação a esse sistema criado da República Federativa do Brasil. Porém, adicionando a isso, o que eu consigo fazer? Fui lá, exerci minha cidadania, votei, show de bola. Quanto de dinheiro, você não faz política pública sem recurso, quanto de dinheiro vem para os municípios para que eu tenha uma saúde de qualidade, uma educação que chegue às pessoas, um serviço social de qualidade? E é aí onde eu faço a provocação inicial do eixo 1 do Pacto Federativo. Se eu conseguir obter a imagem ali, eu vou mostrar para vocês uma pirâmide. E essa pirâmide, ela tem na base o maior número da federação, que são os 5.570 municípios. Tá? Vai ocupar toda a base da pirâmide. Tenta imaginar comigo aqui. No meio, eu vou ter o Estado. Vamos pensar na nossa realidade, o Estado de São Paulo. Aqui no meio. E na pontinha dela, eu vou ter a União, como o terceiro aspecto aí da federação. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Pensa que 3 trilhões de reais foi o PIB brasileiro do último exercício, certo? E desses 3 trilhões, só 15% vai para essa base da pirâmide aqui, que ocupa o maior espaço da federação. 5.570 unidades, com a menor fatia de orçamento dentro da União. É possível fazer política pública de qualidade dessa forma? Quem que executa o SUS no Brasil? Município.
Políticas educacionais, Funde 1, Funde 2, município. Serviços sociais, foi falado aqui do aluguel social e tantas outras medidas, município. Com a menor fatia de dinheiro. É justo esse dinheiro ficar concentrado lá no topo, na União? Porque quem é que dá o nome da doença, o CPF do doente, o endereço do doente, no caso daqui falando de política de saúde, são os municípios, com a menor fatia de dinheiro. Então vem muita obrigação. Conseguiu, César? Não? Então vamos embora. É muita obrigação e pouco recurso para poder fazer e exercer esse cumprimento. Então, nós temos que ser apaixonados pelos municípios. Nós temos que ser municipalistas e brigar por isso, para que a gente tenha os recursos suficientes para poder fazer gestão. Só que só isso não basta. E aí a gente passa para o eixo 2. Dentro dessa construção do que seria, ou do que é, o Estado Democrático de Direito brasileiro, a Constituição Federal, no seu artigo 1, 2, 3 e 4, ela trata dos objetivos e dos fundamentos da República. E dentre elas tem uma frase muito bonita que é repetida em tempos eleitorais, que é a construção de um Estado, de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Essa construção nos coloca uma alcunha, um apelido de Estado de bem-estar social. Por que Estado de bem-estar social? Porque esse modelo de Estado, que o Brasil, na sua Constituição de 88, fez questão de empregar nos seus primeiros artigos, ele é um Estado que está dando um grande recado para nós. Qual que é o recado? Cidadão, eu sou um Estado de bem-estar social, todos nós temos que buscar aqui, então, o bem-estar da população, a felicidade, até na Carta Americana, o artigo 1º é a procura da felicidade, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é um objetivo central de algumas civilizações lá para cima. E nessa busca, nós temos o que a gente chama de políticas afirmativas do Estado, que são as cotas, que são a criação das universidades federais, dos institutos federais, que são o franquear acesso a uma saúde de qualidade para que as pessoas consigam viver, não só sobreviver, mas se alimentar, sair da situação de insegurança alimentar. E esse Estado não é um Estado que vai doar, como a gente tem ouvido aí, não. É um Estado que vai fazer e propiciar oportunidades para que as pessoas consigam, na maioria do tempo, prestigiar o que a gente chama de igualdade material. Não é uma igualdade formal. Eu e o César somos iguais perante a lei. Mas talvez o César tenha uma oportunidade que eu não tenho. Eu gostaria de estudar, empreender e chegar lá, assim como o César chegou. Será que eu consigo, na situação de vida que eu tenho hoje? É essa figura moduladora de que a Constituição Federal traz no Estado brasileiro a possibilidade de políticas afirmativas, para que a gente possa cada vez mais falar de igualdade material e menos igualdade formal. Claro, todos nós somos iguais, mas nem todos nós vamos ter na vida a mesma oportunidade que os nossos irmãos para conseguir chegar e alcançar esse tal de bem-estar. Então, a provocação é, o Brasil é um Estado de bem-estar social de verdade? Talvez não. Né? A gente está cansado de saber. E o problema do Brasil hoje, que eu identifico, mas é uma provocação, uma discussão, cada um vai ter a sua percepção, não é a falta de legislações e de dispositivos que reconheçam essa necessidade embrionária de ser um Estado de bem-estar social, mas sim a falência do momento chave de um Estado que se coloca como garantidor de políticas públicas, que é a execução dessa legislação. É esse controle do dinheiro público, o evitar os gargalos de corrupção, é saber se colocar enquanto gestor e empregar. Vocês estão dentro de uma política pública. Teatro Mário Covas é um dos teatros mais festejados aqui do Estado de São Paulo, e ele se faz com recurso, com verbas, ele se faz com políticas públicas conscientes em relação a esse dinheiro público que é empregado. Aí sim, caminhando agora para o terceiro eixo, legal, então eu estou no Estado brasileiro, que é um Estado de bem-estar social, eu sei que existe um problema do Pacto Federativo em relação à repartição aí dos valores. Tá, e o que eu posso fazer para contribuir para essa construção de um Estado mais eficiente e mais igualitário? E aí vem a cereja do bolo. Nós brasileiros, nós temos uma garantia constitucional que é o da participação e da gestão democrática das cidades. O primeiro mecanismo que a gente tem, e é acessível para todos vocês, alguém aqui já participou de um conselho de direitos? Já, com certeza temos pessoas aqui que já, mas olha só como é a esmagadora minoria. O Conselho de Direitos criado pela Constituição Federal, ele tem uma importância assim tamanha, e muitos municípios
não faz, na verdade, não publica, não dá a publicidade devida para tudo aquilo que um conselho de direito pode fazer. Gente, conselho de direitos, por exemplo, conselho de saúde, conselho municipal de saúde, COMUS, conselho municipal de assistência social, o conselho de urbanismo e também das áreas ligadas à arquitetura e engenharia. Esses conselhos são responsáveis por avaliar as políticas públicas, validar as decisões dos gestores e empregar dinheiro efetivo para que seja construída aí as ações governamentais. E nós, enquanto participantes dos conselhos, nós podemos impedir que gastos sejam feitos com políticas que não sejam interessantes para a nossa cidade. E poucas pessoas conhecem essa ferramenta. Como é que eu faço para participar? Todo o Conselho de Direitos Municipal ele é composto de forma paritária. 50% de sociedade civil, 50% entes governamentais. Então, nós temos uma força igual ao governo para poder participar. Tá, só isso não basta para mim? Vou entregar mais um mecanismo de participação aqui. Ações populares. Alguém já ouviu falar de ação popular? Sim. Você vai ouvir, quase todas elas você já conhece, que eu sei. Mas vamos lá. Ação popular é de graça, você não paga para fazer, você não tem sucumbência, se você perder, você não tem que indenizar ninguém. E se você estiver diante de um dano ambiental, um dano ao patrimônio histórico, ou a violação da moralidade e legalidade pública, você, cidadão, maior de 16, mas entre 16 e 18 e acima, que esteja em dia com seus direitos eleitorais, esse é o requisito. É poder votar e ser votado. Está em dia com os direitos eleitorais, com o seu título de eleitor, você pode ingressar com uma ação popular e tem a força de exercer no Poder Judiciário as questões ligadas à fiscalização e à regularização dos serviços públicos. Então, Conselho de Direitos, ação popular. E aí eu vou fechar com o terceiro mecanismo. São vários, gente, eu podia falar aqui, sem brincadeira, mais de 30, mas acho que os mais importantes, que são mais acessíveis para nós e mais relevantes para o momento, seriam esses. E o terceiro, vocês sabiam que vocês são legisladores em potencial? Papo sério. A gente pode fazer lei. Caraguatatuba, na lei orgânica municipal, prevê que se 5% dos eleitores municipais, nós estamos falando de um universo de 80 mil eleitores, cerca de 4 mil pessoas, assinarem um abaixo-assinado, construir um projeto de lei e submeter para a Câmara, a gente consegue fazer as vezes do Poder Legislativo. Obviamente, esse projeto vai ter que ser aprovado, mas o projeto de lei escrito, manifestando o interesse direto da população, nós podemos fazer sem precisar de político, sem precisar de órgão executivo. Isso falando de um ponto de vista municipal Caraguá. No estado de São Paulo, 0,5% do eleitorado do estado de São Paulo. E a nível nacional, 1% do eleitorado, que hoje, pela última eleição, em torno aí de 1.560.000 pessoas, divididos em 5 estados, e cada um desses estados tem que ter 0,3% de eleitor assinando essa intenção. Sabe qual é o maior exemplo dessa lei, chamada de lei de iniciativa popular? A lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, a lei dos crimes hediondos, lembra daquela história da Glória Pérez, o assassinato da Daniela Pérez? São 2 exemplos nacionais de manifestação popular direta, se utilizando de um mecanismo para trazer ao Estado, já que os legisladores não foram suficientes para poder entregar um produto aí legiferante, uma lei que atendesse os anseios da população, nós fomos lá e fizemos isso de maneira direta. Beleza? Meu tempo já esgotou. Eu só queria deixar um recado final para vocês. Vocês fazem parte de uma instituição maravilhosa. Eu confesso e faço a meia-culpa que eu nunca tinha entrado no IFE e eu vejo vocês todos os dias jogando vôlei e futebol, porque eu moro naquele prédio na lateral do IFE. Então, eu estou sempre ali em conexão. Vocês nem sabiam disso, mas eu estou vendo vocês lá. E o César me convidou para conhecer a instituição. Eu fiquei maravilhado. Aquela cantina maravilhosa, aquele enroladinho lá, muito bom. Andei, visitei as salas, conheci de verdade o IFE, materialmente falando, porque eu não conhecia. E eu acho que vocês têm uma possibilidade muito grande de ser esse vetor, de participar dos conselhos da nossa cidade, participar dessa gestão democrática, cobrar, tá? Saber exatamente qual é o seu papel dentro dessa figura chamada município. E o último recado que eu deixo para vocês é de um dos maiores defensores dos direitos civis e políticos que já pisaram nesse plano, que é Martin Luther King. E ele fala que para o mal prevalecer, basta que os bons se omitam. Então não sejamos omissos, que a gente consiga cumprir a nossa parte, e do que depender de mim, eu vou seguir
nessa tentativa de levar a vocês aí esse tipo de conteúdo, que às vezes pode ser um pouco chato, direito, ciência política, mas eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite e valeu! Nós que agradecemos, professor. Muito bom dia, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua participação, professor Marcelo Paiva. Conheço, gosto muito do trabalho dele. Acho que ele fala, né, discorre do direito de uma forma tão clara e tão gostosa que fica fácil para nós entendermos. Obrigado. Se todos fossem assim, né, com termos técnicos, fica muito difícil para nós entendermos. E sabe, professor, eu gosto muito porque hoje nós vemos muitas pessoas falando sobre o DR, né, ser doutor. Claro, todo mundo quer, né? Mas e o professor? Eu acho muito bacana isso no professor, que ele fala, eu gosto de ser professor. Se todos gostassem de ser professor, né? Ainda mais orgulho, eu dou aula, leciono, na verdade, desde 2013, no ensino superior, e o César fez a lição de casa, ele leu as minhas redes, porque a apresentação está no meu Instagram até, que você leu, né? Não. E eu falo, eu sou filho de professora aqui da rede municipal aposentada, a professora Vera, e quando eu entrei no IFE, eu vou falar para vocês, a perna chega até a ficar bamba, porque eu tenho um respeito muito grande pela docência, para aquelas pessoas que cultivam conhecimento, ciência, e eu acho que a gente tem que ter essa paixão mesmo, pela docência. Temos que ter essa paixão e esse respeito. Sim.